Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje, 17 de outubro, nos deparamos com a fé ardente, doação completa e amor singular ao Cristo do mártir Inácio, que foi sucessor de São Pedro em Antioquia da Síria e desde a infância conviveu com a primeira geração dos cristãos. Provavelmente ele nasceu na Síria. Algumas fontes dizem que ele teria sido a criança que Jesus colocou no meio dos discípulos e disse: se não vos tornardes como a criança, não entrareis no reino dos céus. Inácio representa a segunda geração dos apóstolos, tendo conhecido São Pedro, São Paulo e São João, e tendo sido discípulo desse último. Ele foi sagrado bispo de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, mencionada várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez, conforme Atos dos Apóstolos 11:26. Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia por 40 anos. Ali, destacou-se pela santidade, pela mística profunda e pela grande liderança que exercia sobre os fiéis. Pelo fato de Inácio ser um grande líder de destaque, o imperador Trajano, grande perseguidor dos cristãos, resolveu prendê-lo no intuito de fazê-lo negar a fé e, assim, desencorajar o cristianismo crescente na época. Assim, no ano de 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos e forçados a negar sua fé em Cristo. Como preferiu a morte do que negar Jesus, foi enviado a Roma para ser jogado aos leões no Coliseu. Algemado e guardado por 10 soldados, Inácio de Antioquia foi levado de navio. Os cristãos, sabendo a rota dos navios, anteciparam-se e esperaram por ele nos portos onde o navio deveria parar. Por isso, em todos os portos, multidões de fiéis esperavam para ver o Bispo Santo receber sua bênção e rezar por ele. Os soldados permitiam esse contato, pensando que com a morte do líder em Roma, o cristianismo fosse perder toda essa força. Durante a viagem, mesmo sendo duramente maltratado pelos soldados, Santo Inácio escreveu 7 cartas, ou epístolas, que são tidas como verdadeiras preciosidades do cristianismo primitivo. Nessas cartas, ele revela a espiritualidade profunda, sua espiritualidade profunda, baseado na Eucaristia e na união mística com Jesus Cristo. As cartas revelam também um coração apaixonado por Jesus, a ponto de entregar sua vida por ele. Aos cristãos de Roma, ele pediu que não intervisse por sua libertação, pois queria ser jogado aos leões como testemunho de Jesus Cristo. Inácio chamava a Eucaristia de o remédio da imortalidade. Também a designou como o antídoto da morte. Sobre a libertação do mal, ele disse: Jesus na cruz fisgou o demônio com peixe, como a isca de seu próprio corpo. Santo Inácio de Antioquia chegou a Roma no último dia dos Jogos, que acontecia no Coliseu. Era 6 de julho do ano de 108, e lá foi jogado às feras como pedira. Antes de morrer, testemunhou sua fé dizendo a todos não ter medo, porque Jesus tinha alcançado para ele a vida eterna.
Aos Romanos ele escreveu: deixe-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus. É preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo. Assim, diante de um coliseu lotado de cruéis espectadores, Santo Inácio de Antioquia foi dilacerado e devorado pelos leões. Uma tradição diz que em seu coração encontrara escrito o nome de Jesus. Seus restos mortais foram levados para Antioquia e colocados num sepulcro às portas da cidade. Ali são venerados até hoje na atual Turquia. Por tudo isso, vamos pedir a Santo Inácio que rogue a Deus por todos nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.